Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Então, Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Nós hoje vamos falar de coisas que ou perdemos, ou que fomos adiando, ou que quase deixamos de fazer porque não estávamos a sentir confiança em nós mesmas, ou porque achávamos que não podíamos, ou porque tínhamos algum medo. E isto porque, vou já dizer, isto porque esta semana, minha gente, há a Semana da Confiança. Vocês têm que aproveitar as aulas em direto aqui da Super Coach Ana Rita Costa. Quer dizer, É verdade, é verdade. Hoje é a primeira aula. Hoje, quando vocês estiverem a ouvir, dependendo do dia, mas a primeira aula é no dia 1 de fevereiro. Portanto, isso que tu estás a dizer, às vezes essa questão da confiança, nós achamos que só as outras pessoas é que têm falta de confiança, são outras pessoas é que deixaram de fazer alguma coisa. E nós, antes de começarmos este podcast, nós estávamos aqui a partilhar histórias sobre o que é que nós deixamos de fazer, ou se nós não tivéssemos avançado e tivéssemos ficado com, ok, eu não sou confiante, não tenho a eu não sou certeza, não sou capaz, tenho medo de falhar, tenho medo de errar. Isso é normal. Por exemplo, eu tenho recebido muitas mensagens e perguntas sobre como é que eu perco o medo de falhar, o medo de errar. E a questão é, não perdes, não perdes! vais com ele. É de género. Eu sei que para quem está a ouvir isto pode ser totalmente, ok, mas eu estava à espera que dessem uma fórmula mágica ou alguma coisa assim. Mas tu não queres perder, nós seres humanos não queremos perder nem a feijões, muito menos perder o medo. É Imagina, verdade. vamos só imaginar, nós aqui sem o medo, descíamos as escadas do nosso Que prédio, escadas, eu ia já pela atiravas-te varanda. logo da varanda. Pois, lá está, o medo, o medo a mim diz-me para descer as escadas. Eu digo, não, o medo, eu atiro-me. É? Exato, eu vou voar. Portanto, o medo é uma emoção saudável que toda a gente tem, todo o ser humano tem. É uma emoção. A questão não é perder o medo, é aprender a lidar com o medo, porque ele vai existir sempre ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Mesmo as pessoas que tu imaginas que têm um imenso sucesso, em algum momento elas sentiram medo e foram na mesma. Outras, em outros momentos, elas continuam a sentir o medo. A partir do momento que tu abraças o medo, ele transforma-se em algo. A partir do momento que tu danças com o medo, ele transforma-se em algo. Imagina que tu és o medo. Imagina por um momento que tu és o medo. E que tu estás a falar para mim e eu estou-te a ignorar. Como é que tu te sentias? O que é que tu farias? Eu tentava-te abanar para me ouvires. E eu Primeiro continuava-te a cutucava. ignorar. Primeiro cutucava. Eu continuava-te a ignorar. E o que é que acontecia depois? Era uma cutucada e um pontapé. E o que é que acontecia depois? Se me continuasse a ignorar, bem, começava-te a abanar, que era para Imagina. ver se me ouvias. Eu Pronto, tenho uma então, mensagem para te entregar. exatamente, então. Nós, quando pensamos em confiança, muitas vezes é normal nós pensarmos eu quero perder o medo. Mas o medo, se nós imaginarmos que personificarmos o medo e que queremos passar uma mensagem a alguém, e que essa é a nossa missão de vida, passar a mensagem, eu sou o medo e o meu objetivo é passar uma mensagem. Mas se a pessoa continua a ignorar, o que é que eu vou fazer? Eu vou abanar mais, eu vou mexer mais, ou vou gritar mais. Ou seja, eu vou tornar a minha presença muito mais forte até que aquela pessoa deixe de me ignorar. Exato. E em vez de, se eu te ouvir, imagina que tu tens essa mensagem para me mandar, para me enviar, Sara, e eu começo a ouvir-te. O que é que tu vais fazer? O que é que tu Que tipo, farias? e até o que tipicamente acontece quando há alguma coisa que eu quero muito contar
E até mesmo começar a não como medo, não como personificação, mas acho que conseguimos perceber melhor, que é quando temos alguma coisa que queremos mesmo contar e a pessoa não nos ouve, nós temos que abanar porque nós queremos contar, a partir do momento em que dizemos, parece que acalma, parece que, ok. Ou se é uma coisa não boa, parece que perde, Perde poder, não é? perde poder, perde força. E Yeah. ok, eu só queria que tu dissesse, só te queria dizer que tens de ter cuidado em relação a isto. E eu só te queria avisar. E pronto. E o medo cumpriu a missão dele. E é exato, eu diria que o oposto da confiança é o medo. E o facto de ignorarmos o medo é que faz com que ele se torne mais audível, ou seja, nós deixamos de sermos nós e passamos a ser dominados pela emoção medo. Tudo aquilo que eu ignoro torna-se mais poderoso na minha vida, porque o esforço que eu coloco em ignorar algo é muito grande. É para onde está o meu... Há esta frase do Tony Robbins, para onde está o meu foco é para onde a minha energia flui. Exato, Então, se a minha energia está a fluir para ignorar o medo, para onde é que está o meu foco? Ignorar o medo, ignorar o medo. E enquanto o meu foco está ali e a minha energia está ali, não está nas coisas que realmente são importantes para a minha vida. Sara, provavelmente já te aconteceu alguma coisa em que tu sentiste medo. Ui, imensas vezes. Agora eu tenho aqui algumas coisas um bocadinho maiores para quando eu penso que se calhar não vou ser confiante, eu lembro-me destes dois momentos e destas duas coisas em concreto que eu já vou explicar. Mas estávamos a conversar e não foi esta última aula que eu dei, há uns tempos eu fiz uma aula aberta e mentalmente eu não me preparei que ia estar ali com pessoas que eu não conhecia, a falar de um tema que eu gosto, mas que não conhecia. E eu vi as pessoas a entrarem no Zoom, tipo 15, 20, 25, 30, 40, e bateu-me o medo, que foi: amiga, tu não te preparaste para isto? Como é que tu vais falar com pessoas que não te conheces? Então, a minha reação, e aí a sério, fui dominada pelo medo, eu disse: meninas, esqueci-me da minha água, eu vou buscar água, dei-me só 2 minutos, e eu peguei na caneca que estava cheia de água e saí porta fora. Eu fui completamente dominada com medo e eu, ok, pronto, ok. Não vou fugir mais, não é? Não vou deixar as pessoas dentro do meu escritório ficar à espera, não. Ok, está tudo bem, pronto. O medo estava-me a dizer que eu tinha que me preparar para ir falar com pessoas novas, então eu fui lá e tratei disso. E depois voltei com a minha caneca com água. Este é o exemplo mais recente em que a mensagem do medo foi literalmente abanada e eu, ok, tenho que me ir preparar. Eu lembro-me de um dos episódios, aliás, tu ajudaste-me a relembrar, que eu partilhei, que eu já cheguei a partilhar, não aqui no podcast, que foi uma das minhas referências no desenvolvimento pessoal, é o Tony Robbins. Se vocês colocarem no Google melhor coach do mundo, de certeza que vos aparece o Tony Robbins. E eu lembro-me que me inscrevi no primeiro evento dele, num dos eventos dele, que era o primeiro que eu ia, super entusiasmada, inscrevi-me super entusiasmada. No dia em que, só que, lá está, inscrevi-me super entusiasmada, mas com muito medo. Porquê? Eu percebo inglês, só que, lá está, como tudo aquilo que nós não praticamos, e esta é uma parte da confiança, tudo aquilo que nós não praticamos, acaba por ser uma coisa que eu ainda não domino na minha vida. E uma coisa que eu não domino na minha vida, sem dúvida, é falar inglês. Então, apesar de eu ler em inglês, ouvir vídeos em inglês, tudo e mais alguma coisa em inglês, eu não falo. Ou seja, eu não tenho que praticar, por exemplo, todos os dias. E eu pensei assim, bem, eu vou para um evento em Londres, sozinha. 2. Londres, eu nunca fui, eu nunca viajei sozinha, muito menos para Londres, que eu não Aeroporto? Aeroporto, ou seja, era a primeira vez que
É que não era o evento em si. Aquilo era o que eu queria. Mas havia todo um processo... No evento tu só estavas a ouvir, não é? Era até lá que era preocupante. Até ela era preocupante. Então imagina, eu que nunca tinha viajado sozinha, nunca tinha entrado num aeroporto sozinha, não fazia a ideia, o Boeing, ou lá aquelas coisas, vocês podem imaginar. Já tinha feito viagens, mas sozinha não. Londres. E é que ainda por cima aquilo não era ao lado do aeroporto, ou seja, eu ainda tinha que entrar em transportes públicos. Se já em Portugal é o que é nos transportes públicos eu entrar, em Londres eu não estava com medo. Reparem, eu estava em pânico. Em pânico. Mas pronto, eu inscrevi-me no evento, eu disse, ok, calma, isto é uma coisa que tu queres, esta é uma oportunidade única, portanto, ok, estás sozinha, as outras pessoas conseguem, tu também consegues. Dia de embarcar, ou seja, o grande dia. O que é que acontece? Eu, 4 da manhã, o meu namorado acorda para me levar ao aeroporto. Eu a meio do caminho, nós ainda não tínhamos saído de Aveiro, estávamos na autoestrada, a entrar na autoestrada. Eu disse, o que é que eu estou a fazer? Olha, eu acho que não vou. A sério? Não sabias? Eu naquele não me lembro. momento, e ele diz assim, ok, queres que eu volte para trás? E era a última coisa que eu achava que ele ia dizer. E começou-me a cair tudo do género. Não, espera. E ele, é só dizer, é que nós também não estamos, se quiseres, eu volto para trás. E eu a pensar, ok, isto é uma oportunidade. O que é o pior que pode acontecer? Pá, o pior que pode acontecer é, reparem, o medo fez-me uma coisa. Eu estudei os transportes de lá. Eu fui com tempo de antecedência para não perder o voo. Eu estudei tudo e mais alguma coisa. Mas eu estava tão nervosa, que eu ainda hoje tenho uma marca na minha mão, porque eu estava em pânico, ou seja, finalmente aquilo era por etapas. Eu, se conseguir entrar no avião, eu já ganhei. Okay. Esta era a primeira coisa. Entrei no avião. O avião, não sei o quê. Espera, só começo a panicar depois quando eu começar a aterrar, porque depois de aterrar eu tenho que entrar nos transportes públicos e é aí que a coisa vai descambar. Porque o meu inglês não é... Porque a questão era, o meu inglês não é brutal, portanto, eu quando perguntar eu tenho que saber concretamente para te explicar, não é? Como responder, exato. Então, eu meto a mão no... Porquê que eu tenho isto? Estava tão nervosa e o pânico era tão grande que eu, a tirar o bilhete da minha mala, a minha mala tinha uma daquelas preguinhas tipo, que as malas têm às vezes assim em metal, saída para fora, que eu meti a mão, tirei a mão e fiz uma... Sabes, como se fosse uma coisa de gato. Um arranhão enorme. Sim, agora ainda se nota, ou seja, ainda tenho aqui a marca, e sempre que olho para esta marca eu lembro-me do medo e do pânico. Já não se nota, quem estiver de perto nota-se, mas já não se nota tanto. Mas foi o melhor evento. Olha, cheguei lá, claro que sim, claro que eu tive muito medo, isto é uma história para contar, mas eu tive muito medo e aquilo foi sempre por etapas, ou seja, depois, a partir do momento que eu conseguisse chegar à residência, ao alojamento, já era brutal. E depois o evento era só, porque no evento eu ia estar sozinha. O bilhete que eu tinha comprado era um bocadinho mais à frente, era mais perto do Tony Robbins, e eu já, depois quando cheguei lá, estava lá algumas pessoas de Portugal. Mas eu ia estar sozinha depois nos dias todos do evento. Portanto, a minha questão era, nós vamos ter que fazer exercícios, eu vou ter que falar em inglês. Correu super bem. Super bem. Depois no ano a seguir fui novamente. Pronto, e agora sempre. E mais engraçado é mesmo isto da confiança, é que quando eu voltei e já dominava muito melhor a língua, já falava lá com as pessoas, e mesmo quando não me entendiam, chegavam lá por algum por osmose. ou por outras palavras, ou porque fazias algum gesto, assim. Agora, tenho uma pergunta. E se
o Helder não te tivesse feito aquela pergunta? Ou aliás, o que é que te passou pela cabeça se te imaginasses assim, a dar a volta para trás? Muito mal. Ou seja, a dor de voltar para trás era muito maior do que a dor de eu continuar em frente. E isso foi o que foi esse momento. Foi que, quando ele me pergunta: queres que eu volte para trás? Eu imaginei-me a dar a volta e imaginei como é que eu me ia sentir A ao chegar a deitar-me casa, a chegar a casa e dizer: eu não fui porque eu tive medo. E em vez de estar a contar agora esta história, eu estava nem sequer a estava a contar, porque exato, ainda não sabias. não a tinha feito. E, e, hum, portanto, às vezes nós precisamos, isto é importante, nós termos alguém que acredita em nós. Se ele me tivesse dito: estás parva, vais agora voltar para trás, e não sei, se calhar aí eu ia entrar, ou seja, eu ia continuar no mesmo registro. Aquilo foi uma quebra de padrão. Foi um obrigar-te a pensar, ok, então estás aí feita medricas, olha, pensa lá como é que vai ser a realidade se Não, fores. é que às vezes nós estamos à procura de que alguém nos dê uma fórmula mágica e às vezes só precisamos disto. É, Ok, vamos então voltar para trás. E para isso, para a nossa mente começar a, a fazer as ligações. as Dela. ligações que precisam. Olha, Claro que eu diz. no passado já tive oportunidades que de certeza eu desperdicei. Eu lembrei-me de uma das oportunidades, e por estarmos a falar em viagens, eu não cheguei a fazer viagem de finalistas. E Hum, querem saber a coisa mais. conta. É que eu paguei a entrada. What the E o fuck? que é que. Yeah, eu paguei a entrada. 12º ano, paguei a entrada. E o que é que aconteceu? Isto era para verem a evolução e a diferença que é a oportunidades que perdemos. Eu paguei a entrada para ir, estava super entusiasmada, super contente. E um amigo que ia, que é um grande amigo meu, é como se fosse um irmão para mim, disse que não ia, porque estava Hum. deprimido, tinha acabado com a namorada, que não ia. E naquele momento eu também disse: ok, então também não vou, porque eu não vou sozinha. E não fui. É engraçado estares a partilhar isso, que eu saí do balé exatamente por causa do mesmo motivo. Yeah. Eu adorava o balé mais do que qualquer coisa, mas basicamente eu não sou de fazer amizades muito rápido, então quando era miúda ainda mais, eu tinha eu tinha duas amigas e pronto. E era muito tímida, muito introvertida, mas muito, muito tímida e muito insegura. Mas eu adorava o balé e estava lá uma amiga minha que fazia também natação ela fazia natação e ia a competições. E chegou a uma altura em que ela teve que escolher se continuava nas duas coisas ou se apostava na natação mais a sério. E ela escolheu sair do balé. E eu não me consegui imaginar a ir sem tê-la lá e também saí. E pronto. E a nossa vida teria sido diferente. Eu lembro-me que. E pior que isto, é que tu saíste do balé e se calhar isso te ia trazer uma coisa que tu gostas, eu sei que tu voltaste Sim. por Nunca mais foi a exemplo, mesma coisa. nunca mais foi a mesma coisa. E eu lembro-me que não só eu tomei a decisão de não ir, mas havia uma outra amiga minha que ia porque eu ia da minha turma e que também não foi. Ah! Ou seja, tudo isto impactou e ninguém, repara, aqui não é, isto é uma decisão minha, foi uma decisão minha, atenção. Não foi porque aquela pessoa disse que não ia, foi uma decisão minha. Porque eu pensava assim: pá, eu não vou para um país diferente, vou com pessoas que eu não conheço. Ou seja, havia muitas pessoas, ia conhecer imensas pessoas. E depois, quando começaram a voltar, eu comecei a conhecer, a falarem da viagem de finalistas, como é que foi a viagem de finalistas. Hoje, quando alguém partilha como é que foi a viagem de finalistas, eu fico sempre:
Eu não tive viagem de finalistas. Então não fico. E agora estava a pensar qual é que foi o motivo desse meu amigo não ir. Se não foi esse ou se foi outro. Mas isso também não é importante para aqui. Eu sei é que não fui. E eu perdi essa oportunidade. E efetivamente ninguém ficou melhor por não terem ido. Ou Não, seja, porque vocês isto os depois três que foi não foram, É que não fomos três, eu acho que foi assim um grupo que. Isto foi um uma bola de ciclo. neve. Foi uma bola de neve. E não, porque as decisões depois foram. E foi tudo baseado quê? No medo. Medo é tramado. Medo é tramado. O medo é tramado. Hoje, se calhar, contamos e dizemos, ok, não sei o quê. Mas, se calhar, podíamos ter conhecido lá outras pessoas, podia ter conhecido outras experiências, tinha algo para contar. Eu fiz a minha viagem de finalistas, não é que eu tenha conhecido ninguém, não é que foram só aqueles momentos de estávamos no 12º ano, gente. São momentos de pura estupidez que são giros Que são e giros. que estão na memória, na minha e de mais algumas pessoas, e que de vez em quando é giro contar aquelas histórias de quando estávamos 3 pessoas dentro de um armário e o professor lá fora. É tipo, são coisas estúpidas, mas que aos pouquinhos parece que enriquecem a nossa vida. E olha, tenho mesmo pena. É verdade. Mas claro que temos outras histórias de coisas que poderiam não ter acontecido e que sentimos medo, eu senti medo, mas que fizemos. Tu tens alguma. Eu tenho algumas. Tenho a minha maior história do medo me ter impedido é largamente não ter investido em algo que não ter entrado em nada que tivesse a ver com moda, com roupa e depois, consequentemente, o quanto eu me dediquei à Palmier, que só agora é que me dediquei mesmo a sério. Tudo por causa do medo. Tudo, e era um medo muito concreto. Aliás, eram dois. Era um medo de errar e era um medo de não pertencer. De eu não ter as características. Eu conto muitas vezes que eu era uma criança gordinha e que sempre acreditei que eu não podia muitas coisas em relação à roupa. Que na altura, para me protegerem, era isso que diziam: olha, não uses roupa muito apertada ou mostrar a barriga. Aquilo que me diziam era para me tentarem proteger. Mas em mim criou uma crença de que eu e a moda e eu e a roupa tínhamos uma ligação que nunca ia ser ótima, nunca ia ser aquela que eu gostava ou idealizava. E durante muitos anos, eu conto isto, a minha candidatura para a faculdade, eu sempre adorei moda, eu sempre colei literalmente a ver os desfiles e a tentar perceber o que é que se passava por trás, o que é que aquelas pessoas me transmitiam, e a minha candidatura para a faculdade teve 6 cursos diferentes e nenhum deles tinha a ver com moda. Tal era o meu medo. E só muito recentemente é que também parei de adiar a decisão de fazer crescer a Palmier. Só muito recentemente. E acho que há bocado estavas a falar, e eu consigo me lembrar de um momento em que o copo virou. Em que foi, não dá mais para adiar, em que o medo foi tão grande que transbordou, e eu, ok, já ouvi o que é que o medo quer dizer, agora vou entrar em ação. Foi quando eu estava a ter um ano, quando estávamos no QI Live, as duas, e eu sentia-me a ter o pior ano de sempre, e foi o ano em que eu casei. Ou seja, havia uma coisa muito boa ali no meio, e mesmo assim, a ideia que eu tinha do ano, eu sentia-me cada vez menos eu sentia-me, eu sabia o que queria, mas eu sentia-me perdida ao mesmo tempo. Porque eu sabia o que queria, mas eu não conseguia dar os passos e tornar aquilo uma realidade. Então era como se eu estava-me a sentir como se estivesse numa caixinha, cada vez a tirar-me o ar. E há um dos palestrantes que disse assim:
a segunda-feira vem aí. Vocês agora estão aqui todos contentes, estão no meio de pessoas que gostam, mas e depois? A segunda-feira vem aí, como é que vai ser a segunda-feira? E eu imaginei o que tu imaginaste quando o Helder te perguntou: queres que eu dê a volta para trás? E eu não consigo. Parecia que não tinha ar. E ok, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa aqui tem que ser diferente e é agora. E acho que em todas essas alturas há um momento em que nós decidimos: ok, é agora. Vamos, o medo está aqui, mas nós vamos com o medo. Porque a minha vida, se eu não fizer isto, vai ser muito pior. Eu nem eu consigo imaginar, eu tenho medo do que vai ser daqui para a frente se eu continuar desta maneira. E pronto, foi Eu isso. percebo bem o que é que tu sentes, porque eu estava a falar da caixinha e eu tenho uma história idêntica com a caixinha, mas que não é uma caixa. Eu trabalhava quando eu trabalhava numa clínica, ou seja, eu percorri aquilo que eu chamo de checklist da felicidade, e eu lembro-me que trabalhava horas e horas. Não era, lá está, por não dar a minha opinião, por não dizer aquilo que eu pensava muitas vezes, por ter uma atitude, por não me achar confiante e que as outras pessoas eram sempre melhores e ter aquele complexo de inferioridade. E às vezes nós colocamos isto porque ou a pessoa tem que estudou e foi para a faculdade e chamam-lhe doutor e não sei o quê. E colocamos também a confiança a nível de imagem. Se a pessoa for alta, tiver um corpo entroncado, se falar mais alto, então é mais confiante. E todas estas crenças sobre confiança começam-nos a limitar. E eu lembro-me quando trabalhava num desses sítios, era de noite, já era tipo, a minha hora de sair já tinha passado há muito, mas não é sobre a hora de sair, é sobre o que é que eu estava a sentir naquele momento. Sabes, quando estás sentado, eu tinha 4 paredes à minha volta. E eu naquele momento senti que aquelas 4 paredes estavam a engolir-me e eu estava cada vez mais pequena e que elas estavam como se fosse a sufocar-me. Ou seja, era uma sala enorme, não era um quadradinho, era uma sala enorme e eu estava a sentir que aquilo estava a vir para cima de mim. Foi um dos momentos que eu disse, ok, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, porque há alguma coisa que não está bem, ou seja, eu fiz tudo aquilo, eu estou a viver supostamente como a sociedade diz, e eu não me sinto realizada, eu não me sinto feliz. E durante muitos anos, foram durante 2 anos, eu perguntava-me quem é que é a Ana Rita, o que é que está aí para mim. Eu explorei, eu investi, e chegou um dia em que eu descubro o coaching. Quando me perguntam porque é que eu me tornei coach, eu costumo dizer muitas vezes, foi o coaching que me escolheu a mim, não fui eu que escolhi o coaching. Por mais estranho que possa parecer, naquela altura não havia muita informação sobre coaching em Portugal. Já havia, eu não conhecia, não havia um coach como há agora, não havia formação como há agora, não havia certificações como há agora. E de repente aparece-me uma certificação em coaching. E eu longe de saber o que era aquilo. Mas eu começo a ler aquilo e vejo, é isto, é isto, é isto. Medo, pânico. É que aquela certificação dava para eu tirar uma pós-graduação, um doutoramento. Ou um doutoramento não, um mestrado. Sim, sim, sim. E que em menos tempo. E que não era uma coisa que em Portugal fosse reconhecido. Portanto, o pânico era, eu vou investir sem certezas. Eu vou investir numa coisa que eu nem sei o que é, muito bem. Eu só sei que é por aqui. E a Eu verdade imagino, vamos só pôr aqui uma pausazinha e imaginar, só por um bocadinho, estou a tentar imaginar o momento em que tu estás a ler a descrição dessa certificação, porque ter estado tanto. Eu sempre fui menina de quebrar as regras, eu sempre quis ir contar as regras e mesmo assim eu tive muita dificuldade em fazer crescer a Palmeira porque as pessoas à minha volta, porque eu não tinha exemplos à minha volta de alguém que
que fazia crescer o seu próprio negócio. Portanto, eu imagino, tu tendo sempre vivido a tua vida pelos padrões que eram os ditos bons da sociedade, tendo feito tudo direitinho e não tendo a ver não estares a sentir aquilo que tu querias, se bem, alto Não, risco, foi completamente contra as regras, completamente fora do que aquilo que eu alguma vez tinha imaginado. Porque eu tenho duas realidades diferentes. O meu pai sempre trabalhou por conta própria, a minha mãe sempre trabalhou por conta de outrem. Então, o meu pai, eu via a liberdade, mas ao mesmo tempo a ansiedade, o stress e tudo aquilo que acontecia por causa disto, e via a minha mãe. A segurança, o ter tudo sempre, saber todos os dias o que é que ia acontecer. E estes dois mundos, eu disse, não, é aquele mundo que eu quero viver de forma segura, confortável, portanto, não. Ou seja, isto foi contra mesmo as regras, porque não era uma coisa que, eu não estava a concorrer para nada para a faculdade. Exato. Era completamente contra aquilo que eu dizia que queria para a minha vida, mas ao mesmo tempo aquilo puxava-me. Então, basicamente, quando eu estava a ver e quando vi o valor, eu disse: não. Mas aquilo não me saía da cabeça. E mais uma vez, o que é o pior que pode acontecer? Portanto, com certeza não estaríamos aqui, nem eu, nem tu, se eu não tivesse dado aquele passo. Portanto, eu nem quero imaginar como é que seria se tu tivesses cedido ao medo. E se aqui não estava tivesses... de certeza. Aqui não dá. Pois, e nós não nos teríamos conhecido e uma série de outras coisas, uma outra bola de neve que se calhar nunca teríamos noção. Bem, e provavelmente quem nos está a ouvir também nunca estaria a ouvir. E mais do que isso, porque eu sei o que é que tu fazes com os teus alunos e com as tuas alunas, com as tuas confiantes. Quem estiver desse lado, se identificaste em alguma coisa com as histórias que nós fomos partilhando e se um bocadinho queres ultrapassar algum medo, tu tens de estar nestas aulas da Ana Rita, na Semana da Confiança. Nós vamos deixar o link aqui em baixo. A primeira aula é já hoje. Vocês veem, pronto, eu faço a publicidade à amiga, mas no outro dia disseram-me: é claro que tu pões a mão no fogo, ela é a tua compincha. Mas eu não poria a minha mão no fogo, eu só a ponho por ti, Ana Rita, porque eu sei as mudanças que acontecem contigo, só falar contigo. E, portanto, o facto de estas aulas, ainda por cima, vão ser em direto, vai haver pessoas que vão poder estar a fazer-te perguntas e tu vais conseguir tão certeiramente fazer a pergunta que, exatamente como o Helder te fez naquela altura, pode ajudar e mudar a vida de alguém. Eu fico mesmo muito feliz. Portanto, inscrevam-se na Semana da Confiança. Bem, já não preciso dizer mais nada. Só para terminar, sabes que estavas a falar no QI Live e daquela situação toda. Às vezes nós só precisamos que alguém acredite em nós. A vida ajuda aqueles que se ajudam. Eu gosto muito desta frase. Não sei se tu te lembras, mas no dia em que nós fomos às compras, que tu vieste às compras. Sim. Lembras-te do episódio que dentro da cabine, eu com o blazer branco e com o macacão laranja que tu tinhas escolhido. E que eu pensava, eu já lhe disse que aquilo não fica. E foi nesse momento que eu vesti-me e tu, em pânico, então. E eu abri e lembras-te do que é que eu disse? Esta sou eu. E naquele dia eu disse a mim mesma: tu tens que fazer isto. Aliás, eu disse na altura: Sara, tu tens que fazer isto. É isto que tu tens que fazer.
este é o teu trabalho, é isto. E eu fiz uma promessa a mim mesma que tu irias estar a fazer aquilo. Agora, eu não sabia como. Eu só sabia que aquilo ia acontecer. Aquilo ia acontecer. E às vezes nós precisamos que alguém acredite em nós. Nós precisamos disto. E muitas vezes nós estamos à procura do como. Como é que se faz isto? Como é que se faz aquilo? Como? E às vezes só precisamos ter o grupo certo, as pessoas certas e o momento. E a verdade é que eu não sabia o como, mas o teu como ia ser o meu como. E nós, por mais uma vez, uma coincidência da vida, íamos ter alguém a chatear-me a cabeça, a dizer tens de ir ao Kigai Live, tens de ir. E eu super certinha, eu ainda me lembro, eu tinha sessão no sábado do Kigai Live, eu nunca desmarco sessões, e eu desmarquei aquela sessão porque a Cláudia tinha-me chateado a cabeça para ir. E às vezes é isto. Eu pensei assim, epá, não tenho nada a perder, ainda por cima eu podia levar uma pessoa, claro. Sara, olha, vamos as duas, íamos nos divertir no fim de semana, podíamos aprender alguma coisa ou não, a verdade é que saímos de lá com algo completamente diferente. E sabes uma coisa? Há bocado estava a pensar e foi exatamente isso que também me aconteceu com o Ricardo. Ou seja, até ali, toda a gente, o conselho que eu ouvia era o que eu ouvia, que eu interiorizava, não era que se calhar tu estavas-me a dizer outra coisa de certeza absoluta, mas o que eu ouvi, o que eu estava a deixar entrar é: tu vais crescer a Palmier e vais só viver da Palmier quando for seguro largar um emprego seguro. Yeah. E a abordagem do Ricardo foi ao contrário, foi: aguentas-te uns meses, então vá, trabalha para isso, porque quando tu... Foi o oposto, foi: uau, ele acredita tanto, se calhar eu consigo. Yeah. E é mesmo isso, e se achas que as pessoas, para ti que nos estás a ouvir, se achas que não tens essas pessoas, que, mas eu não tenho nenhuma Sara, nem uma Ana Rita, nem uma Cláudia, nem um Ricardo na minha volta, é isso que vais encontrar nas comunidades que nós construímos e na que agora se está a formar com a Semana da Confiança. É isso. É aquilo que eu digo às minhas alunas. Vocês podem não acreditar, mas o maior presente que eu vos vou dar são as ligações que vocês vão criar aqui e o apoio que vocês vão ter. E portanto, é isso. Acho que podemos ficar por aqui. E o que é que têm a perder de se inscreverem na Semana da Confiança? Nada. É online, não há Covid aqui a de ser transmitido, online, é gratuito. Portanto, nada. É só. É o que é que eu vou ganhar com isto. Portanto, agora é a minha vez de dizer: inscrevam-se na Semana da Confiança com a coach Ana Rita, não sei se vocês conhecem, mas inscrevam-se e assistam às aulas, porque é importante estar nas aulas, e sem dúvida que vai ser uma semana que vai marcar algo na tua vida, que vai marcar uma viragem na tua vida. E por hoje é tudo, não é? E pensa só, se não entrares e se não dedicares estes bocadinhos agora esta semana a ti e à tua confiança, como é que vais estar daqui a um ano? Portanto, esta foi a conversa das Barbies esta semana. E por hoje ficamos por aqui. Se ainda não subscreveste aqui o nosso canal no YouTube, subscreve aqui no YouTube. Se estás a ouvir por outra plataforma, deixa aqui um like e o teu comentário, que nós vamos adorar ler. Exatamente. E nós voltamos para a semana, não é? Para a semana, exatamente. Então, tchau. Tchau. Somos tão trapalhonas a acabar isto. Pois somos.